Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e chegamos à solução da questão 2 da lista 8.1 de exercícios de algoritmos em Java, que é a lista que trabalha com as matrizes. Desenvolver um programa que cria uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Pergunte ao usuário números para preencher toda a matriz e ao final exiba a matriz inteira e também a soma dos números dessa matriz. Veja bem, a gente tem aqui essa questão, eu posso dividir isso em 3 etapas, vamos dizer assim, onde uma primeira etapa é perguntar os valores para salvar a matriz. Como é para no final somar os números, eu já entendi que os valores da matriz são números, né? Não pode ser string, né? Pode ser int ou pode ser double. Eu vou trabalhar com int aqui pra gente, tá bom? Então, eu já vou criar uma matriz. E esqueci de falar as outras etapas, né? A segunda etapa é exibir os dados que ficaram salvos na matriz. E a terceira etapa é somar os valores que ficaram nessa matriz. É interessante que quando você leia um enunciado desse, você consiga distinguir essas etapas conforme eu falei, que isso vai facilitar o teu raciocínio para desenvolver isso tudo. Bom, vou criar a matriz. Ela vai ser a matriz do tipo inteiro. Posso dar o nome que eu quiser para a matriz. Para ficar diferente da questão anterior que eu chamei de M, eu vou chamar de matriz. Matrix, tá vendo? Vou chamar de matriz. Tem que colocar 2 colchetes para identificar isso como matriz, né? É necessário, isso faz parte do código. E recebe um new, o tipo que eu coloco, de novo, inteiro. E digo aqui nesses colchetes o tamanho em linhas e colunas que essa matriz vai ter. Então, conforme o enunciado disse, são 3 linhas. O primeiro colchete, então, é 3. E 2 colunas, então o segundo colchete é 2. Se você não viu o primeiro vídeo dessa questão 1 aqui, peço que você veja, porque lá eu expliquei toda a lógica de funcionamento da matriz. Aqui eu vou dar mais ênfase no que a questão está pedindo e não vou ficar explicando tanto o que é uma matriz e como você deve proceder com ela. Isso ficou mais na primeira questão, tá bom? Então vamos lá. Eu vou precisar, para a primeira etapa aqui então, que é perguntar valores ao usuário para preencher a matriz, eu vou então precisar daquela estrutura dupla de repetição, aquele for com outro for por dentro, onde eu vou criar uma variável contadora que eu vou basear nas linhas da matriz. Então, para ficar legal, eu chamo de linha, começa valendo 0. Essa variável contadora tem que ser menor do que a quantidade de linhas que eu tenho, que no caso são 3 linhas, então menor do que 3, que vai de 0 a 2 no caso, e o incremento dela, que é linha mais. Abrir a chave desse for, enter, ele criou aqui para mim a chave que fecha. Eu vou lhe comentar que é o fim do for da variável linha. Dentro desse laço, dentro dessa estrutura, eu vou criar uma outra estrutura que vai ser o for para a variável coluna. Então é o contador que eu vou chamar de call para coluna, para não escrever e ficar muita coisa coluna, eu vou chamar de call apenas. Ele começa valendo 0. Essa variável coluna tem que ser menor do que a quantidade de colunas que eu tenho, que são 2, então menor que 2. Ele, na verdade, vai só entre 0 e 1. E call mais é o incremento dessa variável. Abrir chave, enter, está aqui o fim do for da coluna. Coluna, tá bom? Vou tirar esse espaço aqui para ficar mais claro para a gente. Vou deixar esse também aqui mais juntinho assim. Maravilha. Então, eu tenho um for para percorrer linhas, outro for para percorrer colunas. Dentro dessa estrutura toda, eu faço então a pergunta de valores para o usuário. Então, na minha matriz, na posição linha e na posição coluna, de novo, não está entendendo isso? Veja o vídeo número 1, tá bom? Dessa lista aí. Então, na posição linha e na posição coluna, eu vou pedir para o usuário, no caso ler int, porque a matriz é do tipo inteiro, informe um número. O usuário vai me digitar esse número e isso vai sendo para preencher a matriz. Maravilha. Quando isso acaba, quando ele executa e passa por essas 2 estruturas até o fim, toda a matriz já vai estar preenchida com os valores que o usuário me deu. Bom, próxima etapa então, que a questão me disse, ao final exiba a matriz inteira e também a soma. Vamos pensar aqui na parte do exiba a matriz inteira. Olha, exibindo a matriz
inteira. Antes de exibir, eu até posso fazer aqui uma interação com o usuário, né, para ele entender que acabou a parte das perguntas e vai começar a exibição já. Então, sysalt Ctrl espaço, exibindo todos os valores salvos na matriz. Epa, matriz. Então agora, para exibir, eu vou precisar dessa estrutura dupla de novo aqui de repetição. Eu vou até fazer a cópia de tudo isso para depois só apagar a parte de dentro. Então Ctrl C, aqui embaixo vou colocar aqui, ó, Ctrl V, mas eu vou tirar essa parte aqui que eu não estou mais pedindo valor, eu quero exibir os valores. Então já tem ali só a parte dos dois for. Lembrando que você tem que pegar as chaves que fecham, tá bom? E não esquecer que após isso ainda tem que ter as duas chaves que toda nossa classe exige, né? Então, ali dentro dessa estrutura, agora eu vou exibir os dados. Eu posso colocar sysalt, Ctrl espaço, e simplesmente escrever matriz na posição linha e coluna. Com isso, eu já tenho aqui isso funcionando para exibir toda a matriz que eu executei. Maravilha. Até aqui, na verdade, se você viu o vídeo da questão 1, isso é a mesma coisa da questão 1. O diferencial dessa questão está justamente na nossa terceira parte aqui, que é onde ele pede também a soma dos valores dessa matriz. Bom, agora vamos mais devagarzinho, né? Para somar tudo, você deve lembrar de vídeos anteriores das nossas listas de repetições aqui de laços, né? Existe um tipo de variável que nós chamamos de variável acumuladora, e ela tem a função de acumular valores que passam em alguma outra variável. Isso não vai ser diferente aqui. Eu vou criar uma variável acumuladora. Eu vou aqui, então, aqui lá no alto, criar uma variável que eu vou chamar de soma. Ela vai começar valendo 0, porque o papel dessa variável acumuladora vai ser fazer a soma dos valores da matriz. E quando a variável acumuladora faz papel de soma ou de subtração, ela tem que começar valendo 0. Se ela fizesse um papel de multiplicação ou de divisão, ela teria que começar valendo 1, tá bom? Então eu vou aqui comentar que soma é uma variável acumulador. Tudo bem? E ela vai fazer o papel de acumular os dados que estão nessa matriz. Eu poderia fazer de duas formas diferentes agora a etapa para ela acumular. Ou eu criaria uma outra estrutura dupla dessa só para colocar essa variável soma acumulando. E aí, de novo, depois que terminasse a soma toda, eu simplesmente exibiria o valor da variável soma, tá bom? Ou eu posso aproveitar essa primeira etapa aqui e ali dentro também trabalhar a soma, porque eu posso perguntar o valor para o usuário, ele responde, eu guardo na matriz e ao mesmo tempo, sem ele ver, eu faço o papel da variável soma ali de somar os valores, tá bom? Então eu vou fazer assim para a gente não gastar uma outra estrutura de repetição só para essa variável soma. Então ali dentro, ó, antes do laço terminar, abaixo da linha da pergunta, né, vou dar um enter aqui para você enxergar bonitinho, eu vou fazer a soma, recebe, como sempre toda variável acumuladora é sempre a variável acumuladora, recebe ela mesma, no caso é uma soma, então é sinal de mais. O que eu quero acumular? E o que eu quero acumular? É o valor que está na matriz. Então vamos lá, a matriz na posição linha e coluna. Então, interpreta comigo. O usuário acabou de responder um número aqui, ó, e esse número ficou guardado na matriz, na posição linha coluna. Vamos supor que eu estou na linha 0, coluna 0, primeira vez que rodou, né? Então, em matriz 0, 0, está guardado o número que ele disse, exemplo 10. Ele respondeu 10, ficou guardado lá em 0, 0. Aqui embaixo, eu estou pegando esse 10, que ele acabou de digitar e está na matriz, na posição 0, 0, e vou acumular, conforme a gente sempre viu nas nossas explicações de variável acumuladora. Então, estou pegando o que está na matriz e estou acumulando na variável soma. Isso vai ficar rodando dentro dessa estrutura de repetição. Quando essa estrutura toda terminar aqui, a variável soma vai estar valendo a soma dos valores. Então, aqui em cima, além de perguntar valores ao usuário para preencher a matriz, eu também vou acumular a soma dos valores na variável soma. É o que está acontecendo aqui dentro, certo? Maravilha. Então já fiz as três coisas que a questão pediu. Na verdade, só está faltando exibir a soma, né? Porque eu tenho que perguntar os valores. Já fiz essa primeira etapa aqui. Tenho que exibir os valores. É essa segunda etapa aqui. Só está faltando agora
mostrar quanto vale a soma de tudo. Então vamos explicar bonitinho para o usuário. Depois que acabou tudo, eu vou dizer assim, ó, sysalts, Ctrl espaço, a soma de todos os valores da matriz é o que eu tenho na minha variável soma, tá bom? Então, vamos rodar. Ó, a primeira etapa aqui, então, está acontecendo só para você enxergar bem, ó, ele está na parte onde ele vai pedir os valores, ó, informe o número, ele está aqui. Então, vou responder de 1 até onde ele for aqui, ó, 1, e ele está perguntando de novo. Então, ele já rodou isso tudo, esse for aqui, né, no caso, ele rodou esse de novo, então, com isso, ele já fez a primeira soma, tá bom? Vou seguir adiante aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e acabou no 6. Porque a matriz é 2 por 3, ela só tem 6 valores, correto? Então, ou melhor, ela é 3 por 2, né? Tem que falar na ordem certa, né? Mas ela continua tendo assim 6 valores. Então, acabou essa etapa. Ele escreve, ó, exibindo os valores salvos na matriz, foi o que ele fez aqui. Em seguida, ele entrou na segunda etapa de repetições, é essa aqui. Então, você vai ver aqui de 1 a 6, que foram os valores que eu coloquei. E ao final ele dá a soma dos valores de 1 a 6. Segundo ele, está dando 21. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho para ver se isso está certo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 igual a 21. Ih, rapaz, está certo. Então está tudo bonitinho, tudo perfeito aí, tudo bem? Então, mais uma questão concluída. Ficamos assim, o código dela, tá bom? Obrigado aí, até a próxima. Vamos lá.